Eu vou começar. Oi, pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero saber se vocês me escutam, se está tudo certo. Eu vi que vocês já estão falando aqui no chat de grupo. A gente já estamos acostumando com a nova ferramenta. Obrigada, Vitor. Obrigada, Camila. Então tá, gente. Então, mais uma vez, obrigada, Alex. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Success Factors, SAP Success Factors, né? Vamos já acostumar a falar direitinho. E a gente vai ter um especialista na solução, que é o John. Ele vai falar com vocês, vai mostrar um pouquinho da ferramenta, algumas novidades, algumas dicas. E aí depois eu vou entrar falando mais de campanhas, realmente o que a gente tem disponível em relação a Success. Tem algumas campanhas novas, algumas microcampanhas, como alguns de vocês já devem até conhecer. A gente tem desenvolvido alguns materiais novos para Success, então eu vou mostrar para vocês também no final da sessão, só para fazer esse fechamento, tá? Além do conteúdo de Success, tudo que a gente tem disponível para que vocês possam trabalhar por conta própria com esse mercado de recursos humanos, tá bom? Então, vou chamar o John para falar com vocês agora. Tá, John? Obrigada pela presença. E, pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário, enfim, podem ficar à vontade aqui no chat de grupo, tá? A gente está à disposição durante toda a sessão para falar com vocês, como sempre. Tá bom? Até já já, pessoal. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Ok. Eu vou precisar que seu note seja um pouquinho mais perto. Bom, então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Deu um probleminha aqui no meu áudio, mas eu estou usando o áudio da Bruna, então não tem problema. É, é um prazer conhecer todos vocês e vamos para mais uma sessão de RH. Eu sou o John Tu. Eu sou especialista de recursos humanos aqui da SAP. E hoje eu vou mostrar um pouquinho das novidades que tem nessa área de recursos humanos, como a gente posiciona nosso produto diante aos clientes, quais são os pontos chaves que a gente precisa abordar durante nossas reuniões com os clientes, ok? Bom, como vocês podem ver nessa tela inicial, é uma jornada, né? Eu vou começar com uma jornada do capital humano. Qual foi a evolução do capital humano desde 1950 até atualmente? E como vai ser em 2020? Tá? Bom, começando lá em 1950, na era industrial, quais eram as figuras importantes da época? Como eram vistos os funcionários? Quais eram os objetivos da empresa e também quem eram os protagonistas? Como vocês podem ver, lá em 1950, Henry Ford era a figura importante da época, né, da linha de produção. E os funcionários faziam parte da produção. Eles eram simplesmente uma máquina, né? Eu acho que todos aqui conhecem o filme do Chaplin, bem famoso, que ele funciona como se fosse uma máquina fazendo a mesma coisa o dia inteiro durante 8 horas do seu trabalho, né? E o objetivo principal das empresas era a eficiência operacional. Então eles não se importavam tanto com o capital humano. A eficiência operacional era o objetivo da empresa. E quanto mais dinheiro os funcionários geravam, melhor era para a corporação. Por isso que os protagonistas da época, de 1950, eram as corporações. O capital humano era visto como uma mera máquina, uma mera força de trabalho que podia ser
descartado a qualquer momento. Continuando aqui na jornada, em 1960 para 1980, entrou uma liderança hierárquica com Jack Welch, que é o fundador do General Electric. Bom, fazendo o mesmo paralelo com a era industrial, como eram vistos os funcionários da época? Os funcionários da época agora eram movidos pelo objetivo. Então o líder ia lá e falava: eu quero aumentar a receita da minha empresa. Eu quero reduzir o turnover da minha empresa. Eu quero isso, eu quero aquilo. E os funcionários, todo mundo, fazia o seu trabalho em busca desses objetivos. Então os objetivos da época eram receita, crescimento, redução de custo e etc. E tudo isso era estabelecido pelos executivos. Por isso que o trabalho do capital humano, o trabalho dos funcionários, nada mais que engrandece os executivos, que eram os protagonistas de 1960 até 1980. Mudanças ocorreram em 1990. A grande figura, Steve Jobs, né? Agora, os funcionários eram vistos como os líderes. Por quê? O objetivo principal era garantir a satisfação dos clientes, dos seus clientes. Nada melhor do que colocar na liderança os seus funcionários, certo? Eles são os próprios clientes da empresa. Em 1990, o Steve Jobs começou representou, era uma figura em que colocava os clientes e os funcionários como os líderes da empresa. Tem uma palavra bem famosa que o Steve Jobs usa, que ele contrata pessoas inteligentes não para mandar o que eles devem fazer, mas ele contrata pessoas inteligentes para que elas te digam o que fazer. Né? Acaba invertendo um pouquinho a situação. Agora os executivos não são o ponto-chave da empresa. Agora as pessoas, os funcionários, são os protagonistas dessa evolução do RH. E hoje, como a gente está hoje? Bom, hoje todo mundo conhece que network das equipes, certo? Agora não existe uma figura humana que represente a situação que nós estamos vivendo. Agora são empresas. Google, Facebook, Amazon, tudo isso são networks. Então, por exemplo, no Facebook, você adiciona um amiguinho e o Facebook ele te recomenda um outro amigo que tem um amigo em comum. Isso é network. LinkedIn também, você aumenta o seu network quanto mais conexões você tiver. Esse é o mundo que a gente está vivendo agora, um mundo do network, em que o trabalho em equipe, o compartilhamento de informações, colaboração, se tornou muito importante no mundo corporativo, tá? Em que o objetivo principal agora são as missões, o propósito. Qual é o propósito da empresa? Qual é a missão da empresa? E como a equipe trabalhando junto consegue alcançar esses objetivos. Hoje nós estamos na transição entre 1990 e entre a era corporativa, o colaborativo e o network das empresas. Né? Nós estamos na transferência em que as pessoas são os protagonistas e a equipe começa a se tornar mais importante. Você compartilhar uma informação começa a ser mais importante. Não sei se vocês gostam de NBA também, mas o grande Michael Jordan, ele disse uma vez que talento eles ganham jogos, mas trabalho em equipe eles vencem campeonatos. Né? E é o mundo que a gente está vivendo agora. E olhando para todo esse processo que o mundo de recursos humanos acabou passando, como a gente consegue posicionar nosso produto de recursos humanos? É isso que eu vou mostrar para vocês, mas de um jeito diferente. Eu vou desenhar para vocês. Consigo puxar um pouquinho mais para cá? Muito bem. Bom, como vocês podem ver, é uma tela branca, mas eu vou desenhar como é visto, como é o overview do nosso portfólio. Overview das nossas soluções de recursos humanos. Tá? Então, começando com a camada mais embaixo. A camada mais embaixo é como é... Opa, caiu meu fone. Como é a nossa tecnologia? Uma tecnologia em que garante uma segurança das suas informações. Né? Nós temos certificações internacionais de segurança em cloud.
até que a CIA utiliza a nossa solução. Então, segurança é um grande investimento que a SAP tem feito visando essa tendência de mercado. A segunda tecnologia que a nossa solução oferece é integração. Tá? Então, empresas que possuem softwares da SAP, a integração é nativa com o SuccessFactors. E para vocês que não possuem softwares da SAP, é possível também fazer esse tipo de integração, mas com um desenvolvimento a mais. Mas nada que seja de outro mundo. E também uma parte bem importante que é a extensibilidade. Por que extensibilidade é importante? Nós oferecemos um produto que é parametrizado, né? Um pacote já pronto, como se fosse o Google que você assina. Então, fazendo paralelo com o Google, quando você compra um pacote premium da Google, vem o Gmail, vem o Google Drive, Google Fotos. Então, é um pacote pronto. É uma interface pronta, mas você pode configurar ela. Você pode tirar um botão aqui, colocar um outro botão, pode direcionar seus e-mails para alguma pasta específica. Tudo isso são configurações. Bom, nem tudo é possível com o pacote básico, né? Nós sabemos que algumas empresas possuem suas especificidades, né? É por isso que a gente oferece a extensibilidade, possibilidade de fazer uma extensão com o nosso SAP Cloud Platform, né? Com o SAP Cloud Platform você consegue criar, desenvolver alguns processos que não tem no standard, no pacote que oferecemos, ok? Muito bom. Essa primeira camada é para mostrar como funciona a nossa tecnologia, né? A segunda camada já entra o que nós chamamos de Core HR. O Core HR é a parte transacional do recursos humanos. Todos os tipos de transação. Departamento de pessoal, onde você faz o registro dos seus funcionários, né? Quando acaba de contratar um funcionário novo, você precisa registrar ela dentro do seu sistema. Isso é uma transação. Muito bom. Gestão organizacional também é muito importante na parte transacional do nosso Core HR. Por quê? Nós sabemos que muitas empresas ainda, hoje, possuem dificuldades de saber quem reporta para quem, né? Essa é uma dificuldade que muitas empresas ainda passam. E ter um organograma bem estabelecido, saber quem reporta para quem, isso ajuda muito na decisão estratégica da empresa, né? Até pelo andamento de alguns projetos. Então, por exemplo, você começa com esse projeto, só que você não sabe para quem você deve reportar esse projeto, quem deve aprovar suas solicitações e etc. Isso nós cobrimos na parte transacional do Core HR. Nós também temos uma gestão de benefícios, todo o pacote de benefícios que o funcionário possui quando entra na empresa. Tudo isso você precisa benefícios. Tudo isso você precisa registrar também no seu sistema. Temos a folha de pagamento, muitos conhecem. Folha de pagamento que pode ser on-premise quanto cloud, ok? Também tem o controle de tempo e outras transações que nós cobrimos no SuccessFactors, ok? Essa é a camada que vocês viram, é a camada que nós chamamos de transacional, o Core HR. Bom, essa camada, como havia dito, ele é alinhado com as melhores práticas do mercado. Como assim? Nós oferecemos aquele pacote que é parametrizado, ou seja, um pacote que pegou as melhores práticas do mercado, juntamos os processos, workflows e isso
está dentro da nossa solução SuccessFactors. As melhores práticas que o mercado utiliza, a SuccessFactors oferece para os clientes. Como assim? Ele entra na parte estratégica. Alinhado com as melhores práticas do mercado. Ou seja, todo o ciclo de vida do funcionário dentro da empresa. Desde o recrutamento dela, né? Como fazer um bom gerenciamento desse recrutamento. Se você é uma empresa multinacional, imagina receber currículos do mundo inteiro. Como você vai fazer o gerenciamento disso? Vai ter que abrir um por um, folha a folha, e-mail a e-mail, ler e depois selecionar ela para a vaga que está aberta. Isso dá muito trabalho. Trabalho manual consome tempo. E tempo poderia ser utilizado para a parte estratégica, que a SuccessFactors oferece. Né? Como você consegue encontrar o melhor talento no mercado para aquela vaga específica que você está oferecendo para a sua empresa. Integração também é muito importante, essa parte estratégica da empresa. Por quê? Quando o funcionário ele acaba de entrar na empresa, não conhece nada, não conhece ninguém, não conhece onde fica o cafezinho, não tem equipamentos e etc. Isso não é uma boa primeira impressão. Né? Quando você gera uma boa primeira impressão, o funcionário acaba vestindo a camisa da empresa. Né? Ele se identifica com a empresa. Então, por exemplo, quando eu entrei na SAP, o meu notebook, celular, todo o pacote de benefícios já estava pronto no primeiro dia. E no segundo dia, apenas conheci os meus gerentes e etc. Essa primeira impressão fez tornar a empresa uma empresa organizada, né? Uma empresa que pensa nos seus funcionários. E é esse tipo de gerenciamento que temos aqui na parte estratégica. Bom, depois que o funcionário é contratado, ele precisa de um treinamento, certo? Nós sabemos que algumas áreas específicas possuem treinamentos específicos até que são obrigados por lei. Por exemplo, o compliance. Né? Então, se você pensa num banco, se ele não faz o treinamento de compliance e bate uma auditoria, isso gera custos para a empresa. Como você consegue controlar esses treinamentos que os funcionários precisam fazer? Né? Quais treinamentos eles precisam fazer? Quais treinamentos você precisa oferecer para a sua empresa? Você faz esse gerenciamento aqui, ó, nesse módulo que chamamos de Learning, treinamento. Bom, o próximo módulo são as metas e desempenhos. Tá? Uma vez que o funcionário já está treinado, quais são suas metas, né, atrelados até a remuneração? Quais são as suas metas que você precisa atingir para ajudar a empresa, para ajudar a área? Como foi a sua performance? Aqui também tem performance. Vai ficar um pouquinho apertado. Como foi a sua performance anual? Né? Se você foi bem, foi mal. Se foi mal, quais feedbacks você recebeu para melhorar? Esse controle nós fazemos aqui. E recentemente nós lançamos um que chamamos de Continuous Performance Management, que ele faz um feedback contínuo. Né? O modelo tradicional, você recebe um feedback no final do ano, em que o gerente vai falar se você foi bem, foi mal, e qual foi o seu bônus anual. Nós acabamos mudando isso para um processo novo chamado Continuous Performance. Por quê? Você receber um feedback mensal é bem melhor do que apenas um feedback anual. Porque você consegue ajustar, você consegue melhorar aqui, consegue ajustar aqui, melhorar de acordo com os feedbacks e no final do ano ter uma performance boa. Né? Isso aqui nós temos aqui no Metas e Performance, na parte estratégica. Temos também uma parte muito importante, remuneração, um módulo para gerenciamento de remuneração. Qual é o seu salário fixo, qual é o seu salário anual, como você consegue fazer a fórmula para calcular de acordo com a performance do funcionário, quanto ele deve receber, e se ele foi mal na performance, que tipo de treinamento ele precisa.
E finalmente chegamos na última parte, que é a sucessão. Será que esse funcionário ele já está preparado para assumir um cargo de gerência, um cargo de liderança? Se não está preparado, por que ele não está? Porque ele teve performance baixa? Será que ele precisa de algum treinamento para se tornar um líder? Percebe que todos esses módulos estratégicos da empresa estão interligados, né? É o ciclo de vida do empregado dentro da empresa, desde o seu recrutamento até a sua sucessão. Tudo está integrado, interligado. E isso, o diferencial que nós oferecemos é a mobilidade, que é a última camada aqui em cima. Para um gestor tomar decisões, um gestor que ele viaja muito, ele fica pouco tempo atrás do computador. Conseguir tomar as decisões, conseguir ver um gráfico analítico pelo celular, vai economizar muito tempo e vai gerar bons resultados com essa flexibilidade que nós oferecemos. Ou seja, a plataforma SuccessFactors, o gerente consegue tomar suas decisões pelo celular. Intelligent Service, que é um outro diferencial. Como assim? Serviços inteligentes. Então, por exemplo, você que é um gestor, você possui algumas pendências, você possui solicitações de férias que precisa aprovar, porém, você vai tirar férias na semana que vem. E aí, como você vai fazer? Quem vai tomar essas ações? Vai deixar vencer? Não, né? Bom, essa parte que nós oferecemos, o que nós chamamos de serviços inteligentes, ele já automaticamente pega todas as suas pendências e já manda para um outro responsável, que vocês vão alinhar internamente, claro, né? Então você vai tirar férias, então todas as pendências vão ser automaticamente assignados para um outro profissional. Isso nós chamamos de serviços inteligentes. Então, olhando esse whiteboard que eu fiz, você consegue posicionar o produto da SAP de uma maneira diferente, uma maneira mais engajante, que não seja apenas no PowerPoint, mas que você consiga dar essa flexibilidade para discussão com os clientes. Bom, quanto tempo ainda tem? Ok, então eu queria mostrar uma última coisa. Para aqueles que não conhecem, obviamente, o nosso produto, essa é a primeira página do SuccessFactors. Eu vou passar bem rapidinho. Até porque temos um tempinho ainda, ok? Bom, para quem não conhece a SuccessFactors, essa é a primeira página da SuccessFactors. Assim como você entra no Facebook, no LinkedIn, nós temos essa primeira página que aparece uma configuração pré-determinada, pré-feita. Né? Você pode configurar do jeito que você quiser, mudar o logo, consegue mudar o background, consegue mudar os processos. Você quer que desapareça aqui o relatório, quer que o relatório vá para um outro lugar. É altamente flexível essa ferramenta. Tá? No meu caso, eu coloquei as pendências como a primeira linha aqui, porque quando um usuário do sistema ele entra, começa o expediente, a primeira coisa que ele vai fazer são os to-do lists, certo? Você pode fazer pelo Outlook, um caderninho, mas também para os profissionais de recursos humanos, vocês podem fazer diretamente no sistema, porque eles vão oferecer informações das suas pendências, o que você precisa fazer no dia, na semana ou no mês. Né? Então, no meu caso, eu preciso aprovar solicitações, eu preciso avaliar desempenho da minha equipe, preciso planejar o salário, o bônus anual e eu preciso fazer uma calibração. Tá? Essa é a primeira parte que eu coloquei na minha instância aqui. Bom, depois disso tem as novidades, tem a minha equipe. Essa é uma parte muito importante porque é aqui que você vai fazer o gerenciamento da sua equipe. Você como gestor, você
tem uma visibilidade do que fazer com a sua equipe. Tá? Gerenciamento da sua equipe, todo mundo que faz parte da sua equipe, da sua área específica, o resumo da sua equipe, vou aqui abrir para vocês verem. Se você é uma empresa global, uma empresa multinacional, tem a localização da equipe aqui no canto esquerdo, consegue verificar onde a sua equipe se encontra para até fazer os ajustes corretos, né, do salário, etc. Necessidades de desenvolvimento, o histórico de desempenho também é muito bom. Lembra do whiteboard que eu fiz, na parte estratégica, que tudo está relacionado. Então, nessa aba aqui que eu abri para vocês conseguem ver localização da equipe, qual foi o desempenho da sua equipe, qual é o impacto de perda, qual é o salário deles e etc. Só colocando como detalhe aqui, nos anos passados, 2014 e 2015, essa menina chamada Jada Baker, da equipe, ela teve uma performance superior aos demais. Né? Como seria a vida dela aqui? Ela precisa de algum treinamento? Será que ela está pronta para assumir algum cargo de liderança? Nós vamos ver nos próximos minutos. Tá bom? Organograma, lembra que eu disse que é muito importante, como as empresas ainda fazem um controle no Excel, né? Organograma, quem reporta para quem, isso gera um ar de desorganização, né? Nessa parte aqui vocês conseguem observar quem reporta para quem. Então, no meu caso, eu sou o Jeff Hill, a Jada, que é a minha top performance, está aqui embaixo. E existem 5 pessoas que reportam para ela. Aqui tem uma visibilidade geral de como funciona a empresa. Ainda mais se for uma empresa global. Uma organização é necessária, porque o perfil dela, uma vez que você organiza o perfil dela, você consegue fazer quase tudo. Desde o salário dela, as informações pessoais, o telefone, qual foi a performance, etc. Essa organização é muito importante. E nós temos aqui no organograma. E também uma última parte que eu queria mostrar para vocês é a sucessão, né? Lembra que a Jada era a minha top performance dentro do organograma? 5 pessoas reportavam para ela. Será que ela está preparada para assumir o meu cargo de liderança? Será que ela precisa de algum treinamento? Bom, aqui as informações são em tempo real. Então, no próprio organograma vocês conseguem enxergar que na minha posição como diretor já tenho 2 sucessores. Tem a Jada, a minha top performance, e tem esse James Klein. Comparando os dois, lado a lado, quem é melhor? Quem está mais preparado? Né? Fazendo double click aqui, você consegue fazer uma comparação, lado a lado, do desempenho dela, qual o risco dela. Né? Futuro líder, ela está preparada? Sim, ela está preparada. O impacto de perda, caso ela saia da empresa, o impacto é alto, baixo? Quanto tempo ela está na empresa? Qual foi o seu desempenho potencial nos últimos anos? Como podem perceber, lado a lado, a Jada tem um desempenho superior ao do James. Né? Tendo os perfis, tendo o histórico lado a lado, você como gestor vai conseguir tomar as decisões corretas. Até porque você, se a gente subir um nível, você já vai ser promovido, porque você é um sucessor da sua gestora direta. Tá? Então, uma vez que você assuma o cargo dela, você precisa deixar alguém capacitado para assumir o seu cargo. Ok? Bom, tem muito mais dentro do Success, muito mais, tudo interligado, flexível para vocês utilizarem, mas pelo tempo eu só vou conseguir mostrar esses 3 abinhas, resumo da equipe, organograma, sucessão, e vamos fazer um resumo, né? Como vocês lembram, no overview, nós temos a parte de transacional da nossa solução, que engloba desde o registro dos funcionários, gestão organizacional, benefícios, a folha de pagamento, o registro do tempo. Isso alinhado com as melhores práticas, oferecemos um produto parametrizado que ofereça uma solução estratégica, desde o recrutamento do funcionário,
integração, treinamento, a meta, remuneração, até a sucessão delas. Fazer um gerenciamento correto dos seus funcionários vai agregar muito na empresa, seja redução de turnover, redução de custos, aumento da receita, né? Se você contrata um cara certo, ele vai gerar mais receita do que contratar uma pessoa errada no mercado, né? Tudo isso faz parte do que nós estamos vivenciando hoje no network das equipes. Nós temos uma missão, nós temos um propósito e todo mundo trabalhando em equipe. Ok? Ficou alguma dúvida da solução, do overview, desse roadmap aqui, desse histórico aqui que eu criei? Se tiverem alguma dúvida, é só mandar por mensagem. Bom, se não tiverem nenhuma dúvida, eu vou repassar aqui para a Bruna. E, obviamente, eu vou compartilhar tudo isso com vocês, porque nós estamos vivendo na época de colaboração. Vou compartilhar tudo isso para vocês, ok? Muito obrigado, pessoal. Oi, pessoal. Então, obrigada, John. A gente gostou muito. Ficou de uma maneira bem, que foi o que a gente pediu, né? De uma maneira bem rápida e tranquila, assim, conseguir passar essa mensagem. Então, a ideia desses treinamentos é a gente realmente não tomar muito tempo de vocês. Então, é justamente por isso que a gente tem tentado preparar uma coisa bem objetiva, né, em todos esses treinamentos. Agora, eu vou compartilhar com vocês o PPT. Deixa eu colocar aqui para vocês, que ainda está na apresentação. Vamos ver, acho que agora já está indo. Só deixa eu ter certeza se está tudo certo. Tá. Então, pessoal, agora, como eu falei, eu vou falar um pouquinho de marketing digital, focado em SAP SuccessFactors. Também vai ser jogo rápido, é mais para mostrar para vocês, dar um overview de marketing digital. Eu sei que todo mundo aqui conhece, sabe o que é, tá, gente? Não é, né, enfim, parecendo que vocês não sabem, mas é só para a gente realmente ter um contexto, tá? E Paulo e pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o John, ele está aqui com a gente, ele está aqui ao lado, então podem ficar à vontade, tá? Podem perguntar. John, você pode conversar com o pessoal no chat de grupo? Peraí, aqui, o chat de grupo. Isso. E aí você pode. Pessoal, podem ficar à vontade, tá? Para mandar ou pergunta agora ou depois também. Tá carregando aqui o chat de grupo do John, ele já pode responder vocês aqui em paralelo, tá bom? E podem ficar à vontade se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, tá? Então, gente, como eu falei, só para a gente ter um contexto, o marketing digital, em geral, são todas as ações de comunicação que as empresas utilizam por meio da internet e do celular, né? Então, por meio também da telefonia móvel, tá? E todos os meios digitais também contemplam o marketing digital e a gente pode utilizá-los para divulgar, para comercializar produto, para posicionar, para conquistar novos clientes, melhorar a rede de relacionamento e até mesmo para a gente manter, né, o nosso cliente atual. E a gente vem batendo bastante nessa tecla, né, da manutenção do cliente. Então, realmente, isso daí tem se tornado cada vez mais importante para a gente. E com o marketing digital, isso também é possível, tá? Então, é um leque bem extenso de possibilidades de trabalhar com marketing, com divulgação e até mesmo com vendas no meio digital, né, que está muito atrelado ao marketing digital. Só comentando com vocês, isso não está aqui no PPT, mas quem ainda não sabe ou não conhece muito bem, a gente tem um programa de social selling, tá? Que é um treinamento bem completo desse tema de social selling, que é a venda nas redes sociais, né? A venda por meio das redes sociais. E a ferramenta principal para isso é o LinkedIn Sales Navigator. Tá? E a gente realmente oferece a licença de maneira gratuita por um período, que agora é um período de 6 meses. Tá? E aí vocês conseguem essa licença gratuita para utilizar o Sales Navigator por 6 meses, depois de fazer a requisição desse pacote de social selling. Então, gente, quem ainda não conhece ou quem realmente ainda tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento maior, podem me enviar um e-mail que eu encaminho para a pessoa correta, tá? Para a pessoa responsável por esse programa de social selling.
tá? Então, as coisas estão muito atreladas, né? O marketing digital, as vendas por meio também do meio digital, né? Por meio das redes sociais. Tá? E a gente tenta disponibilizar cada vez mais para vocês material, campanha, enfim, tudo, todas as ferramentas para que vocês consigam realmente se posicionar e trabalhar, né, de diversas maneiras no meio digital. E aqui a gente fala um pouquinho da vantagem competitiva, né? Então, por que que o marketing digital tem se tornado importante e até muito mais, né? Ele tem crescido muito mais do que outros tipos de marketing, né? E as empresas, gente, que utilizam o marketing digital, elas estão um passo à frente dos competidores, dos concorrentes, que ainda utilizam apenas o marketing tradicional, né? Ou utilizam muito pouquinho do marketing digital. E a gente fala, a empresa não usa marketing digital. Eu sei que a maioria, pelo menos, já tem uma página no Facebook, enfim, tem uma página no LinkedIn. Mas isso daí não é o suficiente para dizer que realmente a empresa tem uma estratégia de marketing digital. Tá? Então é isso que a gente tem trabalhado bastante com vocês. É a gente ter realmente uma estratégia, tá? E não só ações pontuais. Porque só com essas ações a gente até consegue um resultado, tá? Não quer dizer que não vale nada a pena, é melhor do que nada, mas a gente conseguindo traçar realmente um plano, né? Tendo um multitoque, realmente uma campanha online com um webinar, com e-mail marketing, com um post, enfim, que seja realmente uma rede de ações, a gente consegue, claro, resultados muito melhores, tá? Então, realmente é importante utilizar o marketing digital e utilizar esse tipo de marketing de maneira estratégica, tá? E isso daí tudo está muito relacionado ao novo modelo do cliente, ao novo modelo de comportamento mesmo, que a gente tem a possibilidade, né, gente, de fazer pesquisa, tudo de maneira muito mais fácil agora do que antes. Então, a internet, o Google, tá aí para a gente realmente buscar o que a gente quiser praticamente, desde a opinião dos consumidores, né, até um reclame aqui da vida, saber mais sobre a solução. Então a gente realmente consegue por conta própria já caminhar aí bastante nesse processo de venda, tá? Nesse processo de compra. Então, por isso mesmo, o marketing digital e ter realmente um conteúdo bem estruturado no meio online é muito importante, tá? Porque no fim do dia, nosso cliente, ele começa a pesquisar sobre nós no mundo online, tá, gente? Então é a gente sempre pensar, né, no porquê disso. Então, realmente, o nosso cliente está lá, se a gente não fizer, se a gente tiver um plano de marketing, por exemplo, baseado em eventos físicos, que ainda tem muita gente que faz isso, tá? A gente, por exemplo, tem bastante contato com os parceiros, com o planejamento de vários tipos, né? Enfim. E ainda tem muito plano que é 80 a 90% um marketing tradicional de evento físico. E a gente tem tentado bater na tecla de, pelo menos, trazer cada vez mais ações digitais, tá? E por isso que a gente também não só pede, claro, mas também é nossa responsabilidade oferecer as ferramentas e as campanhas, enfim, tá? Tudo que está à disposição para vocês trabalharem esse marketing digital, tá? Então, pessoal, aqui também é um ponto importante, eu vou tratar ele de maneira rapidinha para não tomar muito tempo, mas com o marketing digital e também com, por exemplo, o social selling, né, que é a venda por meio do LinkedIn Sales Navigator, a gente consegue estabelecer uma comunicação direta com o mercado. Tá? Ou seja, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de entrar em contato diretamente com um tomador de decisão, coisa que antigamente, por telefone ou num evento físico, era mais difícil, tá? Então, você teria que falar, por exemplo, quando você ligava, tinha que falar com a secretária, marcar um horário. E com o marketing digital, essas barreiras, elas estão cada vez mais sendo eliminadas, ou pelo menos elas estão diminuindo, tá? Então, a gente consegue realmente ter um acesso mais fácil, tá, ao público final, aquela pessoa, tá? Então, sempre tratar no meio digital a pessoa realmente como um ser, né, e não como uma massa, tá? Então, tratar cada indivíduo de maneira única, fazer com que ele se sinta único, tá? E por isso que a gente tem criado tantas microcampanhas, principalmente de success factors, temos muitas.
Isso daí justamente para que o cliente sinta que a gente preparou e que a gente está abordando ele realmente com todo o expertise, com uma bagagem já toda preparada, né, do que aquele cliente precisa. E qual que é o ramo dele, qual que é o negócio dele. Então, quanto mais foco a gente tiver nessa comunicação online, melhor. Tá? Então, mensagens massivas, mensagens, por exemplo, tentando abordar todo o grupo de prospect, isso daí tem sido cada vez menos efetivo, tá? E aqui, gente, só para ilustrar os vários canais do marketing digital. Então, aqui é o que contempla, né, o marketing digital. Então, vai desde blogs até e-mail, campanha de e-mail, rede social, que aí a gente tem muito Facebook, tem o LinkedIn, tem até agora muita empresa utilizando o Instagram, tem até mesmo campanhas sendo feitas no Waze, né? Então, isso daí é uma maneira de inovar, de pensar um pouquinho fora da caixa. E a gente tem essas possibilidades todas com o marketing digital, e realmente a ideia é essa, é a gente conseguir estabelecer um multicanal mesmo, como eu falei. Tá? Tem os webinars também, e inclusive eu vou falar um pouquinho da agência virtual no final, mas só para deixar claro já desde agora que a gente tem pacotes e ações pré-prontas para praticamente todas essas atividades, todo esse tipo de execução, tá, pessoal? Então, desde e-mail, rede social, webinar, então a gente tem tudo isso na agência virtual para que vocês consigam, a partir de lá, executar essas ações, tá? Então, realmente, para quem ainda não conhece ou não sabe até onde você pode realmente ir com essa agência virtual, ela oferece um leque bem extenso, tá? Desde material disponível até mesmo possibilidade de vocês executarem campanhas para o público final, tá? E aqui só alguns screenshots de alguns grupos. A ideia aqui é que vocês realmente façam parte, que vocês sigam influenciadores de recursos humanos, grupos importantes que tenham conteúdo interessante também de RH. Tá? Tem bastante coisa no LinkedIn, por exemplo, tem muitos grupos, tem grupos da SAP também de usuários. Então é sempre ficar, né, inteirado sobre tudo que tem à nossa disposição. Tá? E aqui, gente, são alguns exemplos, tá, de temas. E aqui a gente diz para iniciar o seu próprio blog, mas eu sei que isso daí às vezes é um pouco tópico, né? Que a gente demanda um tempo para criar um blog, por exemplo. Então, isso daí pode ser, por exemplo, temas para você criar um post, tá? Não precisa nem ser um blog recheado de conteúdo que demande muito tempo, mas simplesmente um post numa rede social, enfim. Se você tem uma expertise sobre aquilo, é interessante que você mostre isso para o seu público, tá? Por isso mesmo, é interessante sim compartilhar material de sua autoria, tá? Mesmo que seja um post, mesmo que seja uma coisa de 4 linhas, enfim, tá? É realmente isso daí te diferencia do restante, tá? E não só da sua autoria, mas se, por exemplo, você encontra algum tema interessante de RH, ou de algum tema qualquer, tá, gente? É que aqui a gente está focando em success, mas enfim, isso daí serve para tudo. Você pode também compartilhar, né, um tema de terceiro. Tudo isso ajuda no nosso posicionamento perante nosso público, né? Então, justamente essa é a nossa ideia, tá? E aqui, gente, é uma ideia do que a gente sempre faz, né? Que é conseguir capturar o contato. Então, aqui é a nossa página. Aí fica a critério de vocês também como preferem criar isso. Mas em todas as landing pages criadas a partir, por exemplo, da agência virtual do SAP, a gente sempre tem esse campo também de registro. Tá? É a partir daí que a gente consegue capturar, né, os contatos e dar segmento nisso, seja nurturing, seja um segmento mais quente, um cliente que já esteja mais interessado mesmo, um prospect que a gente chama de hot, né, que já esteja realmente mais avançado nesse ciclo de compra. E aí aqui, gente, é uma linha do tempo, mais ou menos, né, que mostram algumas fases das campanhas. Então, acho que isso daqui é principalmente para a gente conseguir ter uma ideia que é um processo,
né, para a gente setar expectativas, não esperar que na primeira campanha digital que você investiu uma verba, você já vai conseguir um resultado maravilhoso, tá? A gente precisa realmente construir, né, um posicionamento, a gente trabalhar na conscientização, realmente na geração da marca, na imagem da marca e na aceleração das oportunidades, tá? Então são fases, existem campanhas, existem materiais específicos para cada fase, tá? Então a gente não deve tratar todos os clientes da mesma maneira, tá? A gente realmente precisa focar, além do conteúdo, focar naquela fase daquele cliente, tá? Então é realmente entrar bem no detalhe em que fase ele está, o que ele precisa nessa fase, que tipo de material é interessante compartilhar, qual campanha seria interessante trabalhar para esse tipo de cliente, tá? E a gente tem algumas campanhas focadas em cada uma dessas fases. Aqui tem alguns exemplos, tá? Então aí vocês conseguem ter uma ideia do que pode ser utilizado em cada um desses estágios, tá? E aqui, gente, eu estou vendo no bate-papo aqui, assim que eu falar das campanhas, eu passo para o John de volta, tá, Paulo, John? Aí ele fala com voz mais fácil, que a gente está usando um microfone só, tá bom? Mas aí no final a gente, se alguém tiver alguma outra pergunta, o John pode responder por voz também, mais fácil. Tá bom, pessoal? Podem ficar à vontade, a gente tem uns minutinhos ainda aqui, tá bom? E aqui, gente, são umas campanhas novas que a gente tem de Success Factors na agência virtual. E como eu falei, a gente tem focado bastante em microgrupos, né? Ou seja, realmente focando na necessidade, na indústria daquele consumidor, daquele prospect específico, tá? Então, por isso existem as microcampanhas, que muitos de vocês já devem ter ouvido, já devem ter visto na agência. São as campanhas novas que a gente tem subido lá. E as microcampanhas, como elas funcionam? Elas são campanhas por indústria. Então, por exemplo, a gente tem um módulo de Success Factors, Recruiting, tá? Que seja qualquer um deles, é só um exemplo. E o Recruiting, é um tema bom, interessante, tem materiais disponíveis, mas como que a gente vai abordar diferentes indústrias exatamente com o mesmo speech, com o mesmo material? Né? Isso acaba ficando inviável, ou vai ser aquele tipo de abordagem muito generalista, muito genérica. Então, a gente cria essas microcampanhas, esse ano a gente está mais focado nisso, para que realmente vocês consigam abordar aquele cliente de maneira muito mais focada. Tá? Então, por exemplo, é um cliente de farma. Então, a microcampanha tem lá um speech voltado para essa área de farma. De transportation, também tem um template de e-mail com imagem, com a mensagem, já tudo também focado para a indústria de transportes. Tá? Então, as microcampanhas, elas, principalmente a gente tem para Success, tá? A gente está criando para algumas outras soluções também, tá? Mas as de Success Factors foram as primeiras que foram criadas, pela importância mesmo do produto para a gente, né, desse mercado. E na agência virtual vocês conseguem encontrar todas essas campanhas, tá? Não sei se todos vocês já utilizam e já estão familiarizados com a agência virtual. Basta fazer o filtro, tá? Você vai em campanhas nessa barrinha preta à esquerda. E aí você põe, por exemplo, uma palavra-chave, Success Factors, e lá a ferramenta já vai te trazer as campanhas disponíveis. Tá? Pode ser, gente, que tenha algum tipo de problema para encontrar essas campanhas. Então, se você, por exemplo, coloca Success Factors e não encontra material suficiente, não está vendo essas campanhas que eu estou compartilhando agora com vocês, entre em contato com a gente, tá? Pode ser alguma configuração da sua agência virtual, uma configuração do seu portal, que aí a gente precisaria arrumar juntos, tá bom? Não sei se todos conhecem a Jéssica Infante, a Jéssica ela é especialista na agência virtual do SAP, e a Jéssica consegue fazer isso mão a mão com vocês, marca 15 minutinhos, coisa rápida, tá? Simplesmente para ver se realmente as configurações de vocês, elas estão possibilitando que vocês encontrem tudo que a gente tem disponível lá, tá? Só estou avisando isso porque pode ser que aconteça esse problema, tá? A gente já viu acontecer em alguns casos esse tipo de problema, então, caso não encontrem, caso vocês, eu vi que tinha essa campanha, mas não está aqui, né? Não sei se saiu, provavelmente não é que ela saiu, pode ser a sua configuração, tá bom? Então já deixei meu e-mail aí para vocês, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo que eu gerencio isso com a Jéssica para vocês conseguirem utilizar
agência e tudo que a gente tem disponível para vocês da melhor maneira, tá? E aqui é uma microcampanha, foco por indústria. Então, aqui vocês podem ver todos os materiais que a gente tem disponível. Tem tanto os recursos aqui à direita, quanto os templates de e-mail também, tá? E aí, cada template, como eu falei, tem o foco em uma indústria específica, tá? E aqui, gente, nas campanhas, quem já utiliza provavelmente conhece, mas para alguns de vocês isso pode ser novo. A gente tem materiais internos também, tá? Então a gente não cria só material para o público final, para o prospect, para o cliente, como também a gente cria alguns materiais de apoio a vendas. Então, por exemplo, vocês têm acesso interno, né? Como você vê a campanha na agência virtual, você consegue acessar esses materiais para que eles possam te ajudar a posicionar aquela solução, te ajudar na abordagem àquela indústria específica, tá? Então, são materiais realmente de apoio, suporte para prospecção, para vendas, para posicionamento do produto, tá bom? E aqui, gente, só para lembrar vocês, realmente, mais uma vez, da importância da agência virtual, do uso das campanhas, do uso das atividades que você pode fazer a partir de lá. Tá? É uma ferramenta paga pela SAP para vocês. Então, caso não estejam utilizando, é super fácil. A Jéssica está à disposição para ajudá-los. Tá? Eu coloquei aqui o e-mail da Jéssica também. Então, caso vocês queiram, podem entrar em contato diretamente com ela. Eu vou compartilhar com vocês esse PPT, com todo mundo que participou da sessão. Tem uma sessão de treinamento no dia 23 desse mês sobre agência virtual. É um treinamento rapidinho que a gente aborda cada mês alguns temas específicos, tá? Realmente sempre para dar aquela refrescada para vocês da agência virtual e tudo que a ferramenta pode proporcionar para os parceiros, tá bom? Então, eu vou compartilhar o PPT junto com esse link de registro. A gente recomenda bastante que vocês participem da sessão, tá bom? Todos os meses, praticamente, a cada mês ou a cada 5 ou 6 semanas no máximo, a gente vai fazer uma sessão focada somente na agência virtual. Tá? Então, a gente vai abordar desde as campanhas, como fazer filtro, como configurar a sua agência virtual da melhor maneira para que você encontre todas as campanhas lá. Tá? Cada mês a gente trata de um tema, então não é sempre a mesma coisa, pelo contrário, tá bom? Gente, da minha parte é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento, enfim, se alguma coisa não ficou muito clara, podem entrar em contato que a gente vai se falando, tá bom? Ou no Jam, ou por e-mail mesmo, podem ficar à vontade, tá bom? Gente, vou passar agora para o John de volta, então, caso alguém tenha mais alguma pergunta, ainda dá tempo de fazer aqui no chat de grupo. Obrigada pela presença de todos, já agradeço, tenham um bom fim de semana. Até a próxima sessão. E agora eu vou passar para o John. Obrigada, gente. Obrigada, John. Oi, voltei. Bom, eu vou compartilhar aqui de novo aquele whiteboard, talvez não tenha sido totalmente claro, né? Esse whiteboard que eu fiz é o Success Factor, tá? Por quê? Dentro desse whiteboard tem a parte transacional, que dentro da Success Factor faz o registro de funcionários, gestão organizacional, gestão de benefícios, o que nós chamamos de Employee Central, tá? Até o folha de pagamento e tempo. Tem essas informações dentro do Success Factors. Isso aqui é o Success Factors, tá bom? E quando você faz a pergunta como era a pergunta? Se tem o ponto, né, o tempo dentro do integração. Ah, se o tempo era um pacote separado do Success Factor. É e não é, porque esse whiteboard que eu fiz é o Success Factor. Ele possui o gerenciamento de tempo, né? Então aparecem essas informações dentro do Success Factor. Mas temos um produto em on-premise que faz a folha de pagamento e faz o gerenciamento de tempo. Tá? Um é o Success Factor e o outro é o on-premise. Ok? Entendeu? Bom, então, não sei se ficou claro, mas... Ah, tá, perfeito. Então, qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, um e-mail para a Bruna. Ok? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de novo.